Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos das emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Exemplares das emendas serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O excelentíssimo senhor senador Eduardo Gomes fará a leitura dos autógrafos das emendas constitucionais. Emenda Constitucional número 123 de 2022. Altera o artigo 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis. Inclui o artigo 120 no ato das disposições constitucionais transitórias para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais delas decorrentes. Autoriza a União a entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal, que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviço e de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, aos produtores e distribuidores de etanol hidratado. Expande o auxílio gás dos brasileiros, do que trata a Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, e institui o auxílio para os caminhoneiros autônomos e expande o programa Auxílio Brasil, que trata da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público. Brasília, 14 de julho de 2022. Assino neste momento, juntamente com o deputado Arthur Lira, presidente da mesa da Câmara dos Deputados, as emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Gente, essa cerimônia ela é cheia de protocolos. Vocês vejam a pasta utilizada, tem o brasão da bandeira do Brasil, da República Federativa do Brasil, né? Por quê? Porque há uma mudança na Constituição, na Carta Magna. Então, a promulgação ela é feita pelo Congresso, que é também um guardião da Constituição, o único que pode aprovar mudanças na nossa legislação. Ela é feita numa sessão, tem toda uma solenidade. Por isso, porque foi feita uma mudança na Carta Magna, uma mudança na Constituição, e isso aconteceu em tempo recorde, né? A toque de caixa, uma PEC que alterou a norma de modo a que o Bolsonaro pudesse fazer uma coisa que a legislação proíbe, que é jogar, proibia, agora não mais, foi promulgada. Vamos ouvir, eu acho que ele vai... Encerrou a sessão? Não, deixa eu ouvir um pouquinho. Do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgadas as emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhoras deputadas e senhores deputados, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores ministros de Estado, demais autoridades, senhoras e senhores que se fazem presentes ou que acompanham de forma remota esta sessão solene do Congresso Nacional. É com enorme satisfação que anuncio a promulgação pelas mesas das duas casas deste Parlamento de 3 importantes emendas constitucionais. A primeira delas é a emenda constitucional número 123 de 2022, que altera a Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis e para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços internacionais dos combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes, bem como autoriza a União a entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem créditos tributários de ICMS aos produtores e distribuidores de etanol hidratado, expande o programa Auxílio Gás dos Brasileiros, institui auxílio para caminhoneiros autônomos e para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público e, por fim, expande o programa Auxílio Brasil. A emenda constitucional número 123 é fruto da aprovação da proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022, que teve como primeiro
signatários o senador Carlos Fávaro, do PSD do Estado do Mato Grosso, e o senador Alexandre Silveira, do PSD do Estado de Minas Gerais, e da proposta de emenda à Constituição número 15, que teve como primeiro signatário o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Estado de Pernambuco. Desde já, saúdo em nome deste Congresso Nacional o ardoroso trabalho empreendido por esses nobres senadores. A emenda que ora promulgamos visa amenizar para a população brasileira os nefastos efeitos sociais e econômicos advindos do processo inflacionário observado nos últimos meses em quase todos os países do globo. Processo que encontra suas raízes na elevação recorde dos preços dos combustíveis, sobretudo em razão do conflito atualmente travado entre Rússia e Ucrânia, bem como na lenta retomada das cadeias de distribuição e logística mundiais, que foram duramente afetadas pela pandemia da Covid-19. A gravidade e a urgência da conjuntura socioeconômica enfrentada pela maioria do povo brasileiro demandavam uma rápida resposta por parte do Poder Legislativo. Pesquisa realizada pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social revela que mais de 11 milhões de brasileiros passaram a situação de pobreza no ano passado, elevando para 47,3 milhões, 22,3% da população, o número de brasileiros que se encontravam nas zonas de pobreza ou de extrema pobreza ao final de 2021, o maior percentual em 10 anos. Não poderia o Congresso Nacional permanecer omisso diante de números tão desalentadores e, com efeito, não permanecemos. Apesar de tratarem-se de propostas de emenda à Constituição, que pela sua própria natureza e por prescrições constitucionais e regimentais exigem uma apreciação mais longa e meticulosa pelo Parlamento, as matérias tramitaram com celeridade em ambas as casas, permitindo a promulgação da emenda delas oriunda ainda na primeira metade da sessão legislativa em curso. Tendo em vista a complexidade dos assuntos que as propostas visavam enfrentar, seus textos foram alvo de diversos ajustes e melhoramentos, tendo sido relatados no Senado Federal pelo senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, e pelo senador Fábio Garcia, do União Brasil, do Estado do Mato Grosso, brilhantes congressistas a quem saúdo efusivamente. Apresentados os pareceres das proposições foram aprovadas pelo Senado no mês de junho, praticamente pela unanimidade de seus membros. Na Câmara dos Deputados, a tramitação das propostas foi ainda mais célere, tendo ambas sido aprovadas conjuntamente em 13 de julho de 2022, menos de um mês após o recebimento dos autógrafos do Senado Federal. Parabenizamos o relator das PECs na Câmara dos Deputados, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Estado do Ceará, bem como o presidente Arthur Lira, pelo empenho imprescindível à viabilização do concerto político necessário, não apenas à apreciação das propostas, mas à aprovação em tempo recorde. O texto final adotado por este Congresso Nacional altera o artigo 225 da Constituição para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis e acrescenta o artigo 120 ao ato das disposições constitucionais transitórias, reconhecendo o estado de emergência nacional até o final do ano de 2022 e autorizando a abertura de créditos extraordinários para a adoção das seguintes medidas de mitigação dos efeitos da crise: aumento mensal de R$ 200 nos valores recebidos pelos beneficiários do Auxílio Brasil, totalizando uma parcela mensal de R$ 600 até o final do ano, até o limite de R$ 26 bilhões. Concessão de parcela extraordinária bimestral do auxílio gás dos brasileiros, no valor de 50% do preço do botijão, até o limite de R$ 1 bilhão e 50 milhões. Concessão de auxílio aos caminhoneiros no valor mensal de R$ 1.000 até o limite de R$ 5 bilhões e 400 milhões. Aporte financeiro à União, aos estados e municípios para custeio da gratuidade de idosos no transporte coletivo urbano, no valor de R$ 2 bilhões e 500 milhões. Entrega de auxílio financeiro aos estados que outorgarem créditos de ICMS equivalentes para os produtores ou distribuidores de etanol, no valor de R$ 3 bilhões e 800 milhões. Auxílio financeiro aos taxistas até o limite de R$ 2 bilhões. Suplementação orçamentária de R$ 500 milhões para o programa Alimenta Brasil. Permissão para fixação de alíquota zero na tributação da gasolina, desde que estendida ao etanol hidratado. Com tais medidas, objetiva-se combater em diversas frentes os efeitos inflacionários suportados pelos brasileiros, seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis, atingindo assim toda a cadeia nacional de distribuição, concentrada na matriz rodoviária. No total, serão cerca de R$ 41 bilhões dispendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda, esforço esse que não
poderia passar sem o reconhecimento do Parlamento. Caberá ao Poder Executivo agora a complexa tarefa de gerenciar a implementação das referidas medidas legislativas e constitucionais. Reitero as congratulações aos senadores Carlos Fávaro e Alexandre Silveira, primeiros signatários da PEC 1 de 2022, do senador Fernando Bezerra Coelho, relator da PEC 1 no Senado Federal e primeiro signatário da PEC 15 de 2022, ao senador Fábio Garcia, relator da PEC 15 no Senado, ao deputado Danilo Forte, relator na Câmara dos Deputados. Você vai seguir acompanhando essa cerimônia que marca a maior ofensiva do governo Jair Bolsonaro a 2 meses da eleição sobre o público que domina a fatia de eleitores no Brasil, os que ganham até 2 salários mínimos, no Expresso com a Elisa Vecchi. Até amanhã, boa noite. Eu sigo por aqui, então. Estamos acompanhando e continuaremos ouvindo, neste momento, Rodrigo Pacheco. Promulgamos na data de hoje é a emenda constitucional número 124 de 2022, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 11 de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Com distinto apreço desta presidência, no fiel desempenho de suas funções democráticas, merecem especial agradecimento a senadora Elisiane Gama, primeira signatária da PEC, o senador Davi Alcolumbre, relator da matéria no Senado Federal, e na Câmara dos Deputados, as deputadas Carmen Zanotto e Bia Kicis, que foram relatoras da proposta na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, respectivamente, assim como os demais parlamentares que contribuíram para a aprovação desse importante texto constitucional, e destaco o senador Fabiano Contarato, que deu luz a esta iniciativa no Parlamento brasileiro. Essa PEC representa o resultado do esforço incansável deste Congresso Nacional em valorizar e dar o reconhecimento meritório aos nossos profissionais de saúde, verdadeiros heróis da nossa nação, que no exercício de sua coragem e nobreza cotidianas são pilares da promoção da saúde da população brasileira. Sua aprovação é inequívoca tradução da reverência máxima que este Congresso Nacional consagra aos enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras e parteiros, altivos profissionais da saúde do Brasil, que são tanto elementares ao Brasil quanto símbolos de distinto altruísmo, exercendo o seu trabalho em favor da saúde e do bem-estar dos cidadãos. Resultado do mais alto reconhecimento desses profissionais pelo povo brasileiro, o texto da emenda constitucional insere na Constituição Federal a determinação de que o piso dessas categorias será instituído por lei federal, determinando a este Congresso Nacional, representação democrática do Brasil, a obrigação de zelar e garantir o respeito máximo no exercício dessas nobres profissões e a sua justa remuneração. A propósito, não posso deixar de registrar o igual reconhecimento desta presidência aos trabalhos desenvolvidos na aprovação do projeto de lei 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato e da deputada e da relatoria da senadora Zenaide Maia no Senado Federal e da deputada Carmen Zanotto na Câmara dos Deputados. Proposta legislativa que fixou o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, estando umbilicalmente ligada à emenda constitucional ora promulgada. Não há qualquer dúvida sobre o eterno relevo e importância de todos os trabalhadores da saúde na sociedade. Desde os primórdios do desenvolvimento das ciências da saúde até os tempos atuais, a saúde sempre foi elemento fundacional ao desenvolvimento das sociedades. As realizações e a importância de célebres profissionais dessas categorias para a população brasileira é capítulo inafastável com redação contínua na nossa história. Neste momento em que promulgamos esse texto histórico às categorias da saúde, entre tantos que contribuíram e continuam a contribuir nesses feitos singulares, é valiosa a lembrança especial da pioneira da enfermagem, Ana Nery, que, tamanha as suas conquistas e realizações ao Brasil, foi a primeira mulher a ter seu nome cristalizado no livro dos heróis e heroínas da pátria, e também Marie Durocher, que além de ser a primeira brasileira formada parteira, foi também a primeira mulher convidada a ingressar na Academia Imperial de Medicina. Ao passo que o Brasil ainda combate a pandemia de Covid-19 e os seus efeitos, não poderia deixar de consignar aqui o papel desses profissionais da saúde nesta batalha, enaltecendo as nobres funções que já exercem diariamente. Todos os profissionais da saúde foram atores e, como não dizer,
heróis da população brasileira no enfrentamento de uma das maiores crises de saúde já conhecidas. Durante esse nebuloso período, o papel heróico desses profissionais, que por vezes pode acontecer de modo silencioso em nossa rotina cotidiana, foi o maior símbolo da luta e coragem no enfrentamento ao Covid-19. Heróis e heroínas, esses que, em completa devoção à pátria, arriscaram e arriscam suas vidas para ajudar a população brasileira. Por essas razões, tenho certeza de que falo em nome de cada cidadão brasileiro quando digo: enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras e parteiros, saibam que cada um de vocês é digno das nossas mais profundas saudações e reconhecimentos. Por fim, mas não com menor satisfação, anuncio a promulgação da terceira emenda, a emenda constitucional número 125 de 2022, que institui para o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça o requisito da relevância das questões de direito federal e infraconstitucional. Das 3 emendas promulgadas na data de hoje, essa é a que enfrentou a mais longa análise legislativa, por iniciativa do ex-deputado federal Luiz Pittman e da então deputada federal, hoje minha nobre colega, senadora Rose de Freitas. A matéria foi inicialmente autuada como proposta de emenda à Constituição número 209 de 2012 na Câmara Federal. Contando com o parecer favorável do então deputado Sandro Mabel, foi aprovada nesta casa no ano de 2017. Enviada para a deliberação do Senado, foi autuada como PEC número 10 de 2017 e relatada pelo saudoso senador José Maranhão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pelo senador Rogério Carvalho no plenário. O texto do substitutivo apresentado por este último foi corroborado pela Casa, de forma unânime ao final do ano passado, de modo que a matéria precisou retornar na análise da Câmara dos Deputados. De volta à Câmara, autuada como PEC 39 de 2021, a proposição foi relatada pela deputada Bia Kicis e definitivamente aprovada por este Congresso Nacional na data de ontem, 13 de julho de 2022, 10 anos após a sua apresentação. A ora promulgada emenda constitucional visa oferecer uma saída contundente à crise do congestionamento processual observada há anos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, passa-se a exigir a demonstração da relevância das questões de direito federal e infraconstitucional discutidas no caso, como requisito constitucional da admissibilidade do recurso especial, previsto no artigo 105, inciso 3 da Carta Magna. A verdadeira avalanche de casos recebidos pelo STJ, uma média anual superior a 10 mil processos por ministro, vem comprometendo a satisfação da missão constitucional daquele tribunal, qual seja a uniformização da interpretação das leis federais. Contrariando a intenção do Constituinte de 1988, a Corte vinha se transformando paulatinamente em um tribunal de revisão, analisando diariamente assuntos de menor relevância jurídica, econômica ou social que devem ficar a cargo da segunda instância. Com o novo regramento, ora estabelecido, o STJ volta a assumir suas verdadeiras feições constitucionais, a de uma Corte de uniformização da interpretação da legislação federal, responsável pelo estabelecimento de precedentes jurisprudenciais com efeitos vinculantes aos tribunais inferiores. Estudo realizado pela equipe técnica do STJ estima que a adoção do requisito da relevância tem o potencial de, por si, reduzir em até 50% o volume de recursos especiais pelo tribunal. Dessa forma, espera-se produzir um impacto comparável ao da bem-sucedida implementação no Supremo Tribunal Federal do requisito da repercussão geral como filtro recursal para admissão do recurso extraordinário. Em nome do Congresso Nacional, deixo aqui registrado meus cumprimentos a todos os colegas parlamentares responsáveis pela apresentação e pela aprovação desta emenda. Saúdo em especial os deputados federais Luiz Pittman e Sandro Mabel, a deputada Bia Kicis, a senadora Rose de Freitas e o senador Rogério Carvalho, bem como o saudoso senador José Maranhão, pelo seu incessável comprometimento, seja como primeiro signatário, seja como relatores da matéria. Congratulo, por fim, o papel essencial exercido pelos ministros Mauro Campbell, João Otávio de Noronha e o aqui presente presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, que se engajou sobremaneira para a aprovação nas duas casas e a promulgação desta emenda constitucional. Consideram-se assim promulgadas pelas mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, reunidas as emendas constitucionais números 123, 124, 125 de 2022. Saliento que a promulgação conjunta na data de hoje dessas 3 importantes emendas constitucionais demonstra a permanente atenção dispensada pelo Congresso Nacional aos mais diversos problemas enfrentados pela população e pelo Estado brasileiro. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre 2 países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o Parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Obrigado. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil
Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, digo, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal... Mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao seu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta. Como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, Presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizantes para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poder deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Essa presidência agradece o presidente da República, Jair Bolsonaro, e passa a palavra imediatamente ao deputado Arthur Lira, presidente da mesa da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor
Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, senador Davi Alcolumbre, senador Carlos Portinho, líder do governo no Senado Federal, e Davi Alcolumbre, relator da PEC 11 de 2022, também no Senado Federal, meu conterrâneo e presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, meus amigos deputados e minhas queridas amigas deputadas que se fazem presentes nesta solenidade de promulgação dessas PECs, senhores senadores, senhoras senadoras, autores, relatores de todas as PECs que tramitaram nas duas casas e que hoje findam com a sua promulgação. Senhores ministros de Estado, ministro José Carlos Oliveira, ministro Ciro Nogueira, ministro Adolfo Sachida, ministro Célio Faria Júnior, ministro Augusto Heleno, advogado-geral da União, senhor Bruno Bianco, embaixador da República Federativa Portuguesa, senhor Luiz Felipe Melo e Faro Ramos, e a ministra conselheira da Delegação da União Europeia, senhora Ana Beatriz Martins. Minhas senhoras, meus senhores, o Congresso Nacional conclui hoje mais uma importante tarefa no seu papel de estruturar o arcabouço legislativo nacional e de aprimorar a Constituição Federal para garantir o bom funcionamento das nossas instituições, bem como para avançarmos como uma nação unida e coesa. As emendas constitucionais que ora promulgamos representam a validação dos esforços das senhoras e senhores congressistas, bem como de diversos setores da sociedade civil, a fim de assegurar uma série de medidas que visam mitigar os efeitos de uma crise que já se arrasta há mais de 2 anos, desde que a pandemia da Covid-19 comprometeu não apenas a saúde, mas também a renda de larga parcela da população. Com o ato de hoje, o Auxílio Brasil será significativamente ampliado e haverá a inclusão de novas famílias cadastradas para receber o benefício. A necessidade de reduzirmos a pressão do aumento dos preços dos combustíveis sobre a inflação era outro desafio a ser enfrentado. A disparada nos preços da gasolina e do diesel atinge diretamente 2 categorias, a dos caminhoneiros e a dos taxistas, ambas beneficiadas pela emenda também agora promulgada. O aumento dos preços do gás de cozinha, por sua vez, onera sobremaneira o orçamento das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. E para reduzir esse ônus, dobramos o valor do auxílio gás. Sabemos o quão importante é o apoio aos agricultores familiares e, por isso, ampliamos os recursos do programa Alimenta Brasil, que financia a aquisição de alimentos para doação a famílias de baixa renda. Por fim, ressalto a compensação destinada aos estados para atender a gratuidade do transporte de idosos, já previstas em lei. Tal medida de vasto alcance social vai beneficiar uma expressiva parcela da população que depende majoritariamente das pensões e aposentadorias para viver e que tem sido muito prejudicada pelo crescimento dos índices de inflação em nosso país. Hoje, o Poder Legislativo permanece dando provas que busca incansavelmente enfrentar um amplo leque de desafios pelos quais passam a sociedade brasileira. Temos a certeza de que, nesse conjunto de medidas, provocará
um impacto muito positivo na redução da pobreza do nosso país, minimizando seus efeitos tão deletérios para o nosso povo. Senhoras e senhores, o Brasil, com o esforço imenso de todos nós, vem superando a emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, mas as lições oferecidas por essa crise ainda não foram e não podem ser esquecidas. Elas diz respeito à valorização de nossos profissionais da saúde, o desvelo com que eles buscaram salvar o maior número de vidas possível, mesmo quando expostos a um sério risco pessoal. Inspirou muito a admiração e o respeito de toda a sociedade brasileira. Transformar esse reconhecimento em medidas concretas de fortalecimento das carreiras da saúde tornou-se, assim, um dever moral inadiável. Mais do que um débito de gratidão, essas providências constituem uma forma de preparação do sistema de saúde para o enfrentamento de outras crises que venham a ocorrer no futuro. Profissionais motivados e qualificados têm melhores condições de atender a demanda da população, quer em situações normais, quer em circunstâncias extraordinárias. O reconhecimento universal do valor dos profissionais de enfermagem brasileiros e da urgência de proporcionar-lhes condições de trabalho condignas motivaram o empenho dos parlamentares na análise célere da proposta de emenda constitucional número 11 de 2022. Senhoras e senhores, não poderíamos deixar de também aperfeiçoar a função jurisdicional do Estado, conferindo mais racionalidade e eficiência às incumbências do Superior Tribunal de Justiça. Com a inovação agora inserida no texto constitucional, será possível preservar o direito de qualquer cidadão à justiça, sem, entretanto, fazer desse direito um meio de protelar e dificultar a conclusão de processos judiciais. Ao STJ, a possibilidade de filtrar ampla variedade de recursos que chegam à Corte configuram um excepcional ganho de agilidade, desafogando o tribunal para que possa se dedicar à análise e deliberação de causas mais complexas e de relevância mais abrangente. É interesse de todos ver o nosso sistema de justiça funcionando bem e prestando os serviços que lhe cabe de forma célere, eficiente e responsável. Conseguimos, com também outra emenda constitucional, convergir interesses e necessidades de modo amplamente satisfatório, resultante de amplos e profundos debates nas duas casas do Congresso Nacional, apoiada por notáveis juristas, por membros da magistratura e por diversos segmentos sociais que participaram das fases de tramitação da matéria. A nova redação de dispositivos do artigo 105 da Carta Magna é a concretização de um trabalho criterioso e que resultará em ganhos expressivos para todos. Parabenizo, portanto, o esforço de todos os parlamentares de ambas as casas que se dedicaram à empreitada de discutir e aprovar esses avanços legislativos. É com trabalho como este que oferecemos as melhores respostas ao povo que nos confiou o poder de representação e que entregamos ao nosso país os instrumentos de que ele necessita para avançar no caminho do progresso e da justiça social. Muito obrigado a todos. Agradeço ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Gostaria também de registrar a presença do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros. Concedo a palavra ao senhor senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional. O líder Eduardo Gomes dispensa o uso da palavra.
Concedo a palavra ao senhor senador Carlos Portinho, líder do governo no Senado Federal e autor da PEC 16 de 2022, que foi apensada a PEC 1 de 2022 e teve o texto a esta incorporado. Com a palavra, senador Carlos Portinho. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Quero saudar meu presidente Jair Bolsonaro, presidente do nosso Brasil, em nome do presidente Arthur Lira, todos os deputados, e também em nome do líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, a todos os deputados aqui presentes e, em nome da deputada Soraya, a todas as parlamentares, mulheres do nosso país, mulheres aqui presentes parlamentares. Excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, que representa tão bem e aqui hoje o nosso Poder Judiciário. E a todos os ministros de Estado aqui presentes e que nos acompanham. O Poder Executivo, a Câmara e o Senado mostram, com a aprovação dessas PECs, especialmente a PEC dos combustíveis que me refiro, do qual fui autor, a PEC 16, a pensada PEC 1, que estão irmanados com os brasileiros no momento de maior dificuldade, deputado Otônio de Paula. A crise é mundial, a emergência é internacional. Enquanto discutimos aqui, outros países nos copiavam, como na Espanha, onde está sendo dado 200 euros na ponta para os mais vulneráveis, dentre outros benefícios, o que mostra, assim como no Japão, nos Estados Unidos, que a crise é internacional. Não há tempo a esperar e não fazer nada não é uma solução para os brasileiros. Parabéns especialmente a todos os senadores, em especial ao presidente Pacheco, aqui no Senado, e ao presidente Arthur Lira, pelo empenho, presidente Arthur Lira, na aprovação dessas importantes medidas que nascem aqui no Congresso, assim como o PLP 18, e tem todo o apoio do governo federal, especialmente do ministro Paulo Guedes, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que não pouparam esforços nem recursos para que esses benefícios alcancem a população nesse momento de crise e, especialmente, os mais vulneráveis. Os caminhoneiros, os taxistas, as donas de casa e todos os brasileiros nos importam. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao líder Carlos Portinho, concedo a palavra imediatamente ao senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e relator da PEC 11 de 2022. Presidente Jair Messias Bolsonaro, em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os colaboradores, ministros, assessores, servidores do Poder Executivo e agradecer a presença de Vossa Excelência nesta sessão solene de promulgação de 3 emendas importantes que passam a constituir a nossa Carta Constitucional nesta sessão solene de hoje. Queria agradecer a presença do senador Fabiano Contarato, da senadora Elisiane Gama, das deputadas Soraya e da deputada Carmen, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar todo o Parlamento brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que construíram juntos o entendimento, junto também com o Executivo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo essa bela sessão solene de promulgação dessas 3 emendas constitucionais. Fui resgatar um pouco na história do Congresso Nacional. E há 12 anos atrás, presidente Rodrigo Pacheco, em outra oportunidade, naturalmente, o Congresso Nacional também promulgava 3 emendas constitucionais e que, com certeza absoluta, esse gesto do Parlamento nessa reunião e nessa sessão solene de hoje é em respeito a tudo que essas emendas constitucionais representam para o povo brasileiro. Queria cumprimentar Vossa Excelência, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, quando determinou, em uma reunião do Colégio de Líderes, consultando os senadores e a este senador que vos fala, sobre a possibilidade de nós encaminharmos direto para o plenário a votação dessas emendas constitucionais, tanto da PEC 11 como a PEC do auxílio em decorrência da emergência, e foi
atendido por todos os líderes e por este presidente para que nós pudéssemos dar celeridade ao processo legislativo em virtude da urgência da aprovação dessas emendas constitucionais que ora estamos promulgando aqui sob a liderança de Vossa Excelência. É preciso registrar isso. Foi a participação ativa do Parlamento brasileiro na construção Câmara e Senado, e aqui registro o papel relevantíssimo e a liderança do presidente Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Lógico, divido com todos os deputados, os líderes, todos os congressistas que ajudaram nessa construção. Foi sob a liderança de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira que nós estamos aqui. Importante registrar também a participação constante de todos os atores do governo federal. Eu quero registrar, em nome do ministro Célio, a participação na relação institucional, na construção de diálogo, na busca do consenso, em aprimorarmos o texto constitucional, e isso foi feito a várias mãos. E tenho certeza absoluta que nós estamos dando hoje para o Brasil, nesse momento delicado da nossa história, não só do Brasil, mas mundial, uma possibilidade de assegurarmos a mais de 18 milhões de brasileiros as condições necessárias para a sua subsistência. Enfrentamos as dificuldades, combatemos os aumentos dos combustíveis, estamos aqui hoje dando e melhorando e aprimorando o processo jurisdicional brasileiro a partir da aprovação e também da 7h05. Muito bem, ouviste até agora todo esse movimento, essa cerimônia para promulgar, para habilitar de fato a PEC dos benefícios, aquela proposta de emenda à Constituição que traz dentro do pacote diferentes benefícios, diferentes auxílios para diferentes setores da sociedade. Como a gente estava ouvindo um longo discurso ali, inicialmente a gente ouviu o presidente do Congresso Nacional, na sequência o presidente da República, também o presidente da Câmara dos Deputados, todos trouxeram muitas palavras que, além de explicar o que está acontecendo, veio acompanhado de justificativas dos porquês tudo isso tem sido colocado em prática com a PEC dos benefícios. Fazendo aqui um resumo daquilo que mais importa para os brasileiros, que é, ok, o que vai chegar então até os brasileiros? De que maneira esse dinheiro vai chegar até os brasileiros? Eu começo citando aqui a questão do Auxílio Brasil, tá? Então, de fato, foi promulgada essa medida dentro da PEC dos benefícios, que há a inclusão de novas famílias cadastradas para receberem o benefício do Auxílio Brasil. Então, vai haver um aumento mensal de 200, totalizando uma parcela de R$ 600 até o fim do ano. Agora estão os parlamentares ali aplaudindo, creio que deve estar ali naquele momento de encerramento, né, de toda a cerimônia. Também citaram a questão do gás e do diesel. Disseram o seguinte, que a disparada no preço do gás, aliás, da gasolina e do diesel, dos combustíveis, atinge duas categorias. Por isso que temos aí nesse pacotão de benefícios os taxistas e os caminhoneiros. E o que vai pingar para os taxistas e para os caminhoneiros? A gente tem, então, auxílio aos caminhoneiros no valor mensal de R$ 1.000. Auxílio financeiro aos taxistas. Neste trecho, eles não puseram exatamente o valor específico. Eles citam o valor total. Quanto da PEC vai ser investida para os taxistas? Até R$ 2 bilhões. Além disso, tem aumento ali por causa do aumento de preço no gás de cozinha, e isso acaba pesando na vida das famílias brasileiras. O que agora vai ser compartilhado? Eles chamam de uma parcela extraordinária bimestral, auxílio gás dos brasileiros, no valor de 50% do preço do botijão. Citam também o programa Alimenta Brasil, que compartilha alimento com famílias que estão em situação de vulnerabilidade. É um programa que faz um gancho também com famílias que trabalham com agricultura, e aí, através do trabalho dessas famílias, esses alimentos são compartilhados com os brasileiros. Enfim, transporte de idosos, questões do etanol.